Boa tarde. Estamos iniciando a sexta aula da disciplina PEF 5710 de otimização estrutural do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP. Eu sou o professor Rei Orlando Brasil. Essa disciplina, como aqueles que têm acompanhado sabem, está programada da forma que aqui está. Hoje é a sexta aula do dia 11 de abril e refere-se ao uso do MATLAB Optimization Toolbox. A bibliografia é basicamente os nossos livros, né? Meu e do professor Marcelo de Araújo. Bom, hoje, então, falamos sobre o MATLAB Optimization Toolbox. Claro que esta aula só tem muito sentido para quem tiver já alguma familiaridade com o MATLAB, né? O MATLAB, como vocês sabem, ou devem saber, né? É um programa que trabalha com matrizes, né? Por isso mesmo o seu nome, né? Que basicamente seria um laboratório de matrizes. E ele tem alguns pacotes específicos para algumas aplicações. E um pacote muito bom e muito eficiente é o pacote de otimização, que é esse que nós vamos ver hoje, né? A palavra toolbox quer dizer caixa de ferramentas, então é um pacote, é uma caixa de ferramentas para serem utilizadas para otimização, não só estrutural, claro, né? Otimização de qualquer outro ramo de atividade. Nós temos algumas funções, né, fornecidas nesse toolbox, nessa caixa de ferramentas. Essas funções, elas têm nomes que começam com F, né, F de função, Fmin, min de minimização, e depois alguma outra coisa para indicar aquela específica aplicação. Então, a primeira delas seria fmin PND, band, né? Que é a otimização de uma função de uma única variável dentro de um intervalo fixo, né? Esse band é uma banda, né? É um intervalo. Então, o problema que está se propondo a resolver é ache um x entre xl, x lower, né? X mais baixo, e x upper, que seria o x superior, né? Então, nessa faixa, nessa banda, que minimiza uma certa função f de x. Uma outra função é fmin, de novo, né? Sempre começando com f de função e min de minimização. Então, fmin unc. O NC seria unconstrained, ou seja, sem restrições, né? Então, é uma função que minimiza funções de várias variáveis. A primeira delas era de uma variável só, essa daqui de várias variáveis. Então, é um f de um vetor de variáveis x, mas sem restrições. Então, tem essas duas, né? Fmin unc, né? Que seria unconstrained, é sem restrições, e tem essa outra que também funciona. É a mesma, praticamente a mesma coisa, ela usa alguns outros métodos numéricos, mas ela faz a mesma coisa, que é fmin search. Procura, então, o mínimo de uma função de várias variáveis, sem restrições. Aí vem aquela que admite restrições, que eu acho que é a mais usada, é aquela que nós vamos usar bastante, né, nos nossos exemplos. Então, F de função, min de minimização e con de constraint, de restrição, em inglês, né? Então, minimizar com restrições funções de diversas variáveis. Então, o que a gente está querendo fazer é o que está aqui, né? Ache o vetor x de variáveis de projeto que minimiza uma função f desse x, sujeita, então, a restrições, né? Tem restrições de vários tipos, a gente vai comentar mais adiante.
Basicamente, quando a gente tem restrições de desigualdade, nós estamos chamando de G de X, de igualdade, nós estamos chamando de H de X. Mas também ele resolve também problemas lineares, né? Então aqui nós temos também a possibilidade de ter problemas lineares. Essas são as mais usadas, né? Mas tem algumas outras. Uma também muito usada é de programação linear, né? Então, LeanProg, Linear Programming, programação linear, que resolve aqueles problemas que nós vimos na nossa aula de programação linear, aquele basicamente usando aquele algoritmo simplex, né? Então de novo, né? Ache um vetor x de variáveis de projeto que minimize uma função objetivo f desse x, que é uma função linear, né? Tem um vetor de constante c transposto vezes x, é um produto escalar aqui que resulta uma função que é a nossa função objetivo, sujeita a restrições lineares, né? Todas as restrições são lineares. Tem também a programação quadrática, que eu não vou mostrar para vocês na aula de hoje. Quem tiver interesse deve procurar, então, no próprio MATLAB as instruções sobre como usá-la. Essas funções todas, elas, no final de vocês utilizarem, elas dão algumas dicas do que aconteceu, né? Se deu certo, se não deu certo, quais foram, qual a precisão, quantas cálculos de funções que foram necessárias e assim por diante, né? Então, quais são as coisas que saem, né, de um processo desse? X é o vetor, né, ou matriz de solução encontrada pela nossa função objetivo. Se aparece uma mensagem, que é o exit flag, a saída, uma bandeirinha de saída, né? Se ela for maior que zero, então o x que ela soltou é a solução do problema. Se o exit flag for zero ou negativo, o x é apenas o último valor que foi calculado da função objetivo, não é ainda o valor mínimo que nós estamos procurando, talvez nem exista, né? Esse fã velho é o valor da função, é o valor da função objetivo. Essa função objetiva é chamada então de object function, né? Então essa exit flag, como já foi dito, né? Se ela é positiva, então o x é a solução, caso contrário, é o último valor dessa função. Se for nulo, foi atingido o número máximo de avaliações de função objetiva. Isso é uma coisa que a gente pode definir, né? Quantas avaliações no máximo pode ser feitas, né? Isso para evitar, claro, de o programa se estender por tempo indeterminado. Se for negativo, então não houve convergência para a solução. E tem outras coisas que são informadas. Geralmente está dentro dessa expressão aqui, output. É uma estrutura de saída que contém algumas informações, né? Por exemplo, output iterations dá o número de iterações, né? Output algorithm para dizer para vocês qual foi o método numérico que foi utilizado. De qualquer forma, sempre que a gente for chamar uma dessas funções, eu acho que é sempre muito interessante que vocês escrevam um programa principal que chame, né, subrotinas de otimização do MATLAB e que vai também chamar subrotinas onde estão contidas a função objetivo e as funções de restrição, se for o caso, né? Então, a forma geral do comando que nós vamos ter vai ser algo desse tipo assim, né? X é o nosso vetor de variáveis de projeto. Então, isso aqui é a saída, né? Vai sair o X, vai sair o valor da função, vai sair o exit flag para dizer se esse valor é o resultado final ou não, né?
e vai sair o output, né? Que é aquelas informações lá sobre qual foi o algoritmo, e outras conversas interessantes. Pode ser interessante, né? Se alguém tiver interesse, né? Nessas coisas, né? E do lado direito, então, está a chamada propriamente dita, né? Fmin qualquer coisa, né? Lembre-se que é sempre assim, né? F é de função, min de minimização, e esse X aqui que eu coloquei é um nome qualquer, né? Pode ser para indicar que é uma minimização sem restrições, com restrições e assim por diante. E os parâmetros aqui da função, né? Que, que, que vai dizer para o programa onde procurar, né, em que lugar vai ser, em que subrotina vai ser procurado a função objetivo e em que rotina pode ser procurado as condições de contorno, não, bom, no fundo são, né, mas condições de restrição, as opções, né, que nós usamos para esse programa. E pode mandar outras coisas, né? Eu geralmente gosto de pôr no programa principal os parâmetros do problema, né? Por exemplo, parâmetros estruturais, né? Do material e assim por diante, e mandar isso como uma informação para as subrotinas, para que as subrotinas não fiquem muito específicas para um único problema. Então, esse objective function, né, essa primeira informação aqui, é o nome da subrotina, né, é um arquivo, né, um arquivo .m, que contém a função objetivo a ser chamada. Essa subrotina pode conter também o gradiente da função objetivo, se for necessário, né? Em algumas problemas é interessante vocês fornecerem o gradiente da função, porque assim vocês têm mais velocidade na solução, né? Se isso não for fornecido, né, e for preciso desse gradiente naquele método de solução, o próprio MATLAB vai calcular esse gradiente, mas de uma forma numérica, né? Por diferenças finitas. A maioria dos parâmetros são pré-programados lá, são default, né, do programa. Mas se vocês quiserem mudar, vocês conseguem mudar nesse options que está aqui. E como eu disse, a gente pode também, não, isso aqui não é obrigatório, não faz parte da chamada usual do programa, mas vocês podem mandar outros parâmetros, né? Por exemplo, elasticidade, densidade de material, enfim, outras coisas para serem usadas. Eu, eu falei para vocês, então, tem que todas aquelas funções, né? Eu acho que foram 6 que foram apresentadas, mas para as nossas aplicações eu só vou usar algumas delas, só as mais importantes, né? Eu vou mostrar aqui duas funções básicas, né? O fmin search, que é uma procura de mínimo de uma função de uma única variável, sem restrições, e, e o fmin com, né? Que procura mínimo com restrições. Eu falei bobagem agora há pouco, no fmin search serve para funções em multivariáveis, sim, né? Então, esses são os dois recursos que eu costumo usar mais, né? Então, vamos começar pelos problemas de otimização multivariável e restrita, sem restrições. Mais uma vez, eu recomendo que vocês escrevam um programa principal para chamar essas funções. E, como eu disse, há várias opções, né, que já são pré-programadas, mas que nós também podemos mudá-las se a gente quiser. Então, aqui, por exemplo, tem essa options que contém algumas opções que podem ser diferentes das que estão pré-programadas, né? Por exemplo, a tolerância, né? Do X, a tolerância das restrições e assim por diante. Nós temos sempre, né, que dar uma, uma faixa de valores dentro dos quais procurar o mínimo, né?
É um negócio que sem isso fica muito difícil, muito complicado de trabalhar. Então, nós temos aqui uma informação que é a banda dos nossos valores de x, dentro dos quais vamos procurar o mínimo. Então, esse LB, ele contém, então, ah, o, a banda dentro da qual a gente vai procurar. Claro que essa banda pode ser de um escalar só ou de vários, né? Depende do problema. E também temos que dar um chute inicial no nosso X, né? Claro que esse chute inicial tem que estar dentro dessa banda, né? Tá bom? Ah, e depois, então, lá no nosso script, né? No nosso programa, nós vamos chamar a função que no caso é fmin search, né? E ele, então, esse fmin search, nós vamos informar onde é que está a função objetivo, né? É um script à parte que vai ser chamado. Nós vamos dar as opções, né, que a gente quiser. Vamos dar o chute inicial, né, o x0. E, se for o caso, nós podemos mandar também outros parâmetros do problema. E na volta vai voltar o x, né? Ótimo se for achado, o valor da função para esse x ótimo, a, a bandeirinha lá de saída para dizer se esse foi realmente o x ótimo ou se o programa não conseguiu fazer, né? Então precisa ser o positivo, né? Tem que ser positivo para ser a solução, senão, se for zero, a gente não conseguiu chegar porque ultrapassou um certo número máximo de iterações, ou se for negativo, não converge. Então, aqui a estrutura é essa, né? Do lado direito está a chamada e do lado esquerdo é o que volta, né? O que vem com a informação que vem e vai ser apresentada para nós. Como já foi dito, né? Esse prob data que eu pus aqui é um conjunto opcional, né? De valores físicos que nós podemos querer passar para as nossas funções, né? É um negócio bonito, né? Quem trabalha com programação sabe que isso é interessante, né? Mas não é obrigatório. E informações que a gente não tiver ou não precisa, né, ser informada, geralmente são apresentadas como uma matriz vazia, né? Duas, dois colchetes aqui sem nada dentro, é uma matriz vazia. O outro programa que eu vou também mostrar para vocês é o programa de otimização de funções de muitas variáveis, né? Várias variáveis, com restrições, né? É o fmin com, né? E, de novo, né? Existem opções que a gente pode fazer para mudar os parâmetros já default do programa. E, ainda mais uma vez, temos que dar a faixa, né? Dentro do qual procurar, né? Os, então, nós temos o lower bound e o upper bound, né? Acho que eu não chamei atenção para isso na parte, quando eu falei no função anterior, mas é lower bound e upper bound, né? Seriam os limites da faixa dentro dos quais nós vamos procurar o nosso x que produz o mínimo da função de objetivo. E dentro dessa faixa, né, entre o lower bound e o upper bound, nós precisamos dar um chute inicial para o projeto, né, um x0. E a chamada, né, da função é sempre desse jeitão que está aqui, né? Do lado esquerdo fica o que vai sair, né, que é o valor do x, o valor da função e um label, né, uma bandeirinha que vai nos dizer se chegou ou não ao resultado. E outras informações, aqui output seriam outras informações, como, por exemplo, quantas
iterações foram feitas, qual foi o processo que foi usado e assim por diante. E do lado direito, nós temos a chamada propriamente dita da função, né? No caso, fmin, né, função de minimização, com, com restrições. Em inglês é constraint, a palavra correspondente a restrições. O que que a gente tem que mandar para essa função? Precisa mandar o nome do arquivo onde está programada a função objetivo. Então, esse object function, objefun, é um nome, tá? Esse aqui eu pus um nome genérico, mas vocês têm que dar um nome para um arquivo onde está contida a função objetivo. Temos que dar o chute inicial, né? E outras coisas aqui que eu já vou falar, mas são matrizes, né? Se o problema, por exemplo, for um problema linear, né? Nós temos que dar as matrizes do problema linear. Nós temos que dar o lower bound e o upper bound, né? A faixa onde procurar a solução. E como aqui nós temos restrições, temos que também dar o nome de um arquivo onde vai estar programado, ou estarão programadas as restrições. Então, esse confam vai ser substituído por um nome, né? Um nome de um arquivo que contenha as restrições. Se for o caso, a gente pode mandar opções, né? E nós temos aqui, se for o caso também, possibilidade de mandar parâmetros, por exemplo, parâmetros estruturais. Então, o A, né, que aparece aqui na chamada, é uma matriz de coeficientes de possíveis equações de restrição de desigualdade lineares, né? Quer dizer, se o nosso problema tiver restrições lineares de desigualdade, nós teríamos, então, essa matriz aqui. E o B é o vetor de constante do lado direito dessas equações, os recursos disponíveis, como vocês se lembram. O A-equi é a matriz de coeficiente de possíveis equações de restrição de igualdade lineares. E B é o vetor constante do lado direito dessas equações. Como eu já falei, isso pode ter ou não no problema. Se não tiver, vocês vão ter que colocar uma matriz vazia, tá? Como está aqui embaixo, aqui, ó. Essas matrizes vazias são esses A's e esses B's que nós não temos, podemos não ter num determinado problema. O prob data, como eu já falei, é um conjunto opcional de valores físicos que a gente pode ou não passar para os outros funções que estão sendo chamadas. Então, repetindo, se eu não tiver alguma dessas coisas, eu tenho que pôr matrizes vazias, né? Então, se eu não tenho A, não tenho B, não tenho A equi, não tenho B equi, vão ter que ter 4 matrizes vazias aqui, né? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí tem o lower bound e o upper bound, né? Esse x0 é o chute inicial, e esses que estão entre parênteses são os nomes dos scripts, né? Onde estão as funções, né? Função objetivo e as funções de restrição. Se nós tivermos opções, né, diferentes daquelas que são padrão do programa, entra aqui. E se eu tiver uma matriz, um vetor de informações que eu quero repassar, né, modularidade, densidade, sei lá, essas coisas, vocês podem repassar também aqui, mas não é obrigatório, tá? Isso aqui não precisa existir. Então vamos para os exemplos, assim a gente tem mais facilidade de mostrar como é que essas coisas funcionam, né? Então, o nosso primeiro problema é um cabo de aço. Então, vamos ver aqui o desenho, está aqui. É um cabo de aço reto, né? Inicialmente reto, sob tensão, e eu vou aplicar forças aqui no ponto médio desse cabo. Esse cabo vai entrar em equilíbrio numa posição deformada, aqui, ó, UV, tá? Isso aqui é a posição indeformada inicial. Na hora que eu aplico as forças, ele vai parar nessa posição deformada. Tem esses deslocamentos U e V.
E o comprimento desses trechos, que inicialmente era LA e LB, agora é L''A e L''B. Então vamos voltar lá. Então esse cabo é de aço, tem um modo de elasticidade, então 21.000 quilonewtons por centímetro quadrado, está sob uma força de pretensão, né, de 50 quilonewtons, para poder manter o cabo reto, né? E numa certa posição LA, dada por LA/LB, né? Nós aplicamos uma força horizontal de 100 quilonewtons e vertical de 200 quilonewtons. E o que a gente está procurando são, né, os deslocamentos horizontal U e o deslocamento vertical V. Então, estamos chamando de X1 e X2, essas duas coisas. Ah, esse problema é não linear, tá? Não existe nenhum cabo que consiga entrar em equilíbrio na horizontal, tá? Para ele entrar em equilíbrio, ele tem que estar deformado. Então, quando vocês têm um problema em que o equilíbrio tem que ser escrito na posição deformada, que é desconhecida de início, vocês têm um problema não linear. Nós vamos usar da ideia de que na posição de equilíbrio, a energia potencial total do sistema passa por um ponto de mínimo, tá? Equilíbrio estável. Se fosse um equilíbrio instável, nós teríamos um máximo. Mas, de qualquer forma, o equilíbrio equivale a um ponto de derivada zero da energia potencial total. Então, vamos escrever energia potencial total, que está escrito π maiúsculo, né? É igual, então, à energia de deformação U menos a energia, o trabalho das forças externas conservativas. Então, o trabalho é, como vocês podem imaginar, força vezes deslocamento, né? Bom, para calcular, então, a deformação, o trabalho de deformação, eu preciso saber quanto que os nossos cabos mudaram de comprimento, né? L''A menos LA e L''B menos LB, se for o caso. Então, eu pego e calculo, né, esse novo comprimento usando Pitágoras, né, usando essa figurinha que está aqui. Nós calculamos aqui por Pitágoras o novo comprimento. Está aqui. Desconto o comprimento inicial, tem a mudança de comprimento. Mesma coisa para o cabo B. Multiplicando essa diferença de comprimento pela rigidez do cabo, que é EA sobre L, nós temos a força normal. E a energia de deformação é, como vocês já devem ter estudado, né? Sei lá, em resistência dos materiais, em teoria das estruturas, é a força vezes o deslocamento sobre dois, né? Porque à medida que a força vai sendo aplicada, o deslocamento cresce, então nós temos uma variação linear e a energia é a área embaixo desse triângulo aqui, né? A área do triângulo, né? Embaixo da reta. Isso para a força axial devido à deformação, né? A força de pretensão, ela não muda, né? Ela existe sempre, né? Então, a energia de deformação nossa é a força NA sobre 2 vezes delta, mais a força de proteção vezes delta, né? Essa daqui não é dividido por 2, né? Porque ela existe já com o valor final dela desde o começo. Mesma coisa para o segundo cabo. O, adotando valores, né? O comprimento do cabo 200 centímetros, então cada trecho tem 1 metro, e uma seção transversal de 1 centímetro quadrado. E aí nós temos todos os dados necessários para calcular, então, a energia e minimizar essa energia. Essa aqui é a energia de deformação, a energia, o trabalho das forças conservativas, né? O W é isso que está aqui, né? A força vezes os deslocamentos finais, né? Essa, porque essas forças também não variam, né? Então, usando agora a função mini fmin search, né?
Então, F é função, min é minimização, e search é procura, né? Procura do mínimo, que serve então para um problema como esse, em que eu tenho duas variáveis. E o resultado final está aqui, né? O x1, que é o deslocamento horizontal, é 0,248 centímetros, e o x2, o deslocamento vertical, é 20,6733 centímetros. Essa outra informação aqui não é importante, né? Que é, mas já que é disponível, vamos colocar aqui, né? Que é o valor da energia potencial nesse ponto em que ela é mínima. E aqui, então, é menos 3 quilojoules. Vocês já fizeram esse exemplo, mas é verificar, né, o equilíbrio do nó central, né? Tranquilo, né? Vocês têm aqui todas as informações, as forças nos cabos e etc., para, então, verificar se está em equilíbrio, como de fato está, né? Esse nó central aqui do nosso sistema. O segundo exemplo que a gente já conhece também, é uma coluna tubular, né, com uma carga excêntrica, essa daqui. Ela tem uma seção anular e ela está em balanço, né? E nós vamos querer saber, então, o mínimo de massa. Então, é dado a carga de compressão, a excentricidade inicial, né, da carga, 2% do raio médio, o comprimento da coluna, o, o raio médio, né, da seção, a espessura, o módulo, o R é o raio que precisa ser determinado, o T é a espessura que precisa ser determinado, o E é o módulo elasticidade, né? Sigma traço a tensão admissível. Nós temos aqui uma limitação de deslocamento no topo, que é 25 centímetros. A densidade do material, a área da seção, é 2πrt, né? O que está sendo feito aqui? Pega a circunferência, que é 2πr, e multiplica pela espessura. E o momento de inércia, πr ao cubo vezes t. O módulo resistente da a flexão, né? E com essas informações nós temos condições, então, de calcular aqui a tensão normal, que tem que ser menor que a tensão admissível, calcular a carga crítica de flambagem, né, que tem que ser menor que a carga aplicada, e o deslocamento lateral aqui, né, que também tem que ser menor que o limite dado. E como existem algumas restrições que é para que o nosso pilar exista fisicamente, né? A relação entre o raio e a espessura tem que ser menor, igual a 50. O raio está limitado entre 1 centímetro, entre 0,01 e 1, né? E a espessura entre 0,005 e 0,2, né? Tudo isso em metros. E os nossas funções aqui que temos que procurar, né? São o raio da seção e a espessura da parede de aço. E o nosso programa lá, o MATLAB, vai nos dar essas respostas aqui. R é 0,0537 e a espessura 0,005. Daqui a pouco, né, terminando aqui essa apresentação, eu vou mostrar para vocês os programas propriamente dito MATLAB, para vocês verem como é que isso foi implementado. Um outro problema, né, é esse daqui, né? Nós temos uma treliça, ela é hiperestática, né? Tem mais barras do que... E somando o número de barras e o número de reações é mais do que o número de equações disponíveis. Nós temos aqui dois apoios móveis, né? Então a gente só tem dois deslocamentos livres, que são os deslocamentos verticais desses apoios aqui. E fazendo a aplicação, então, de uma carga de 1 kN aqui nesse ponto 2, essa carga P aqui, nós queremos, então, minimizar a massa da treliça. Bom,
qual é a nossa função objetiva? A nossa função objetiva é a massa, né? Então, seria ρ, que é a densidade, vezes o volume. E o volume é fácil de calcular, né? Seria a seção que nós vamos descobrir, né? A área, vezes o comprimento das barras. Então, nós temos três barras de 1 metro e duas barras diagonais de raiz de 2, né? Metros. Então, para calcular essas coisas, nós vamos precisar usar um método qualquer. O método de preferência, né? Aqui é o método dos deslocamentos. Nós vamos ter uma matriz de rigidez K vezes os deslocamentos P minúsculo igual ao carregamento P maiúsculo. Então, aqui o carregamento, né, só tem aquele P pendurado, né, na direção vertical do apoio 2. Então, são as nossas cargas estão aqui, né? P1 e P2 são zero e menos P. E os deslocamentos Pzinho e Pzinho 2. E aqui está a matriz de rigidez. Aqui não está sendo mostrado como é que ela foi montada, né? Mas eu já pedi isso como exercício para vocês, para montarem essa matriz de rigidez. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos achar, então, os dois deslocamentos, P1 e P2, só que, claro, em função das áreas das seções transversais. Isso é típico, né, de problema hiperestático. Um problema hiperestático, ele depende da geometria da estrutura, tá? Ele não é independente, né, não depende só da geometria externa, né? Tem que saber também das seções e dos materiais, se for o caso, se tiver materiais diferentes. A gente acaba chegando aqui na força na barra vertical, N1, né? Essa barra aqui, ó, vertical, que é, como vocês podem perceber, né? A diferença de deslocamentos aqui entre o P1 e o P2, que é quanto muda de comprimento essa barra, vezes a rigidez dela. As forças na barra diagonal, também, olhando aqui, né? Na figura, nós vamos poder achar, né? Fazendo aqui uma decomposição na direção da barra dos deslocamentos, tanto para diagonal tracionada como para diagonal comprimida. Dá para perceber, espero que dê para perceber, né, que as horizontais não têm forças, né, tá? Porque aqui esse apoio está impedido de deslocar na horizontal, então essas barras não mudam de comprimento. Só a barra vertical e as barras diagonais é que mudam de comprimento e, portanto, sofrem esforços. Então, lá, colocando tudo isso no programinha do MATLAB, a gente chega na área da seção transversal das barras que estão sendo consideradas, né? X1 é a, as barras verticais e horizontais de comprimento unitário, e X2 é a área da seção das barras diagonais de comprimento raiz de 2. Essa mesma treliça, só que sem o carregamento, nós vamos usar para o próximo problema, que é um problema de dinâmica, né? É um problema de frequência. Basicamente é a mesma coisa, queremos minimizar, né, a massa e, portanto, queremos o valor do X1, que é a área das barras horizontal e vertical, e X2, que é a área da seção das barras diagonais. Só que a limitação aqui, no caso, é uma limitação de frequência, um problema dinâmico. É uma estrutura hiperestática, portanto, não dá para resolver só por estática, né? Nós temos dois deslocamentos incógnitos, que são os deslocamentos dos apoios aqui laterais que nós temos.
Aqui tem as propriedades dos materiais, né? Tensão admissível, módulo elasticidade, densidade, etc. Nós não vamos precisar da tensão admissível aqui, só da módulo elasticidade e da densidade. A função objetiva a gente já conhece, né? Que é o volume da treliça vezes a densidade, nos dá a massa. O problema dinâmico, para achar frequências, recai na escrita de um chamado equação de frequências, que é essa que está aqui. A matriz K de rigidez menos as frequências ao quadrado vezes a matriz M de massa, vezes um modo de vibração. O modo de vibração é uma forma como a nossa estrutura pode vibrar livremente. Igual a zero, porque eu não tenho carregamento, né? É uma vibração livre, não é uma vibração forçada. Matriz de rigidez eu já tenho, foi a mesma do problema anterior. E a matriz de massa, ela é simplificada aqui, dá para vocês verem que é o que eu estou fazendo. Eu estou pegando a massa de cada barra que chega aqui nesse nó, que é o nó que se movimenta, e esse outro também que se movimenta. Estou pegando metade da massa de cada barra que chega aqui e jogando como sendo uma massa concentrada nesses nós. Então, se vocês analisarem aqui, nós estamos fazendo exatamente isso. Estamos pegando metade da massa de cada barra que chega naqueles nós móveis e colocando, então, nessa matriz de massa. Então, essa primeira valor que está aqui em cima é a massa equivalente ao deslocamento vertical do nó de cima. E aqui a massa equivalente ao deslocamento vertical do nó de baixo, dos apoios, né? Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria calcular a frequência a partir dessa equação. Claro que isso aqui não dá para resolver direitinho, né? Porque para que exista solução não trivial, né? Eu precisaria que o determinante aqui seja zero. Então, para não precisar calcular esse determinante, que às vezes pode ser chato, aqui no caso não, porque são só duas incógnitas, né? Mas mais do que dois, o determinante começa a ficar complicado. Então, nós podemos usar uma outra função MATLAB, que é a função EIG, EIG. Essa função EIG calcula autovalores e autovetores de matrizes, né? No caso, nós vamos usar o EIG de K e de M, né? Que é um problema de autovalores que vai nos dar, então, os ômegas quadrados aqui, ó, esses ômegas quadrados, os quadrados das frequências em radianos por segundo. E tendo essas frequências, então, a gente pode calcular o resto que precisa, né? E comparar, então, com a frequência limite que é dada, né? Vamos voltar aqui no início do problema. Então, tem um limite de frequência que nós queremos respeitar, né? Qual que é esse limite? É que a primeira frequência, que nós temos duas, né? Tem tantas frequências quanto os deslocamentos livres do nosso sistema. A primeira frequência F1 tem que ser maior que 1 Hz e a segunda frequência F2 menor do que 2 Hz. Tomem cuidado, porque essa função eigen aqui vai nos dar os quadrados das frequências em radianos por segundo. Então, o resultado dessa função tem que tirar o raiz quadrada para achar as frequências em radianos por segundo e tem que dividir por 2π para achar as frequências em hertz, para poder comparar com os limites dados, né? 1 Hz para a frequência 1 e 2 Hz para a frequência 2. A, a otimização, então, dessa treliça para ter essas limitações de frequência é dada aqui, né? A seção das barras horizontal e vertical e a seção das barras diagonais. E a massa da treliça nessa situação, que é 180 quilos.
O próximo problema de otimização é uma placa de aço retangular, né? Dessas que a gente vê aí na rua, né? A Sabesp ou a Enel lá abre um buraco e tampa provisoriamente com uma chapa de aço. Nós queremos otimizar a espessura, levando em conta tanto o carregamento útil, né, em cima da placa, como a massa dela própria, né? Então, a espessura dessa chapa vai ser otimizada. Então, otimize a espessura T, né, com um mínimo de 10 milímetros de uma placa retangular, simplesmente apoiada sobre carregamento uniformemente distribuído Q dado e seu peso próprio. A menor dimensão A está na direção de X e a maior dimensão B na direção de Y. Ah, para resolver esse problema, a gente precisaria calcular, né, os momentos fletores numa placa desse tipo. Tem, lógico, procedimentos para isso, vocês podem, inclusive, usar elementos finitos e tudo mais. Mas tem também tabelas, né? Então, eu vou usar a tabela que tem no livro do Timoshenko, de placas e cascas. Lá tem uma tabela, e nessa tabela vocês entram com a relação das dimensões em planta, né? B sobre A. Então, essa tabela é a tabela 8 do livro Teoria de Placas e Cascas do Timoshenko, e eu incorporei os resultados dessa tabela no MATLAB. É uma coisa que se faz muito, né, em programação, né? Você põe lá a tabela e o computador se encarrega de procurar na tabela a solução que vocês querem. A placa é de aço tem o módulo elasticidade, tem o coeficiente de Poisson, tem a tensão admissível e a densidade. E além dessas coisas todas, né, a gente não vai respeitar a tensão, mas também nós vamos respeitar a flecha, né? Nós não queremos que essa placa, mesmo que ela não escoe, né, que seria o caso de passar das tensões, mas mesmo que isso não aconteça, nós não queremos que ela tenha uma flecha muito grande, né, que se tornaria ela desconfortável para a passagem de pessoas e veículos e assim por diante. Então, tem um limite aqui que é a dimensão A, que é a menor dimensão em planta da placa, dividido por 400. Para colocar números no problema, nós adotamos, então, uma placa quadrada, né, de 4 metros de lado, uma carga útil em cima dessa placa de 1 tonelada por metro quadrado, né? E, além disso, a gente tem o peso próprio dela. Colocando lá no nosso programinha, obtivemos uma espessura mínima, né, de 41,5 milímetros. Foi usado aqui a função fmin com, função de achar mínimo com restrições, constraint. E a massa total dessa placa, né, de 4 por 4 em planta e 41,5 milímetros de espessura, é 5.217 quilos. Isso aqui também está programado, né, já num programinha MATLAB que eu vou mostrar depois, né? E eu vou gravar uma aula só sobre esses programinhas aí, né, que resolvem esses problemas. O último exemplo é um pórtico, esse aqui, né, um pórtico biarticulado e, portanto, ele é hiperestático, né, uma vez hiperestático, com uma carga P concentrada. Esse pórtico nós estamos admitindo que ele seja em madeira, tá? E queremos, de novo, otimizar as seções, né? Então vamos ver aqui o enunciado. Otimiza a estrutura do pórtico plano de madeira hiperestático biarticulado da figura. O pilar tem um pé direito de 3 metros, né? H igual a 3 metros. E um vão, né, L da viga de 6 metros. As nossas seções têm todas uma largura de 7,5 centímetros, que é uma largura padrão, né, para vigas de madeira. E a outra dimensão tem que ser de no mínimo 15 centímetros. A carga é um característico, PK, né, aplicado no meio do vão é 10 quilonewtons, ou seja, 1 tonelada a força, né? A resistência característica da madeira, FCK,
é 40 MPa. E o modo de elasticidade médio E é 19.500 MPa. Essas coisas foram tiradas, esses valores tirados da norma brasileira de estruturas de madeira, não a nova que foi atualizada no ano de 2022, mas a que se usava desde 1997. Eu ainda não tive tempo de atualizar esse exemplo, né? Bom, primeira coisa, vamos calcular os esforços, né, no nosso pórtico. Como é um pórtico hiperestático, vocês podem resolver de várias formas, né, pelo método de deslocamentos, pelo elementos finitos, sei lá. Eu vou usar um método clássico aqui, que é o método dos esforços, né? Como é que ele funciona, né? Eu vou pegar essa estrutura aqui, que é a hiperestática, e adotar uma estrutura equivalente isostática, fazendo o quê? Pegando esse apoio que é articulado fixo e transformando em articulado móvel, substituindo a reação horizontal aqui por uma incógnita x. Aí, pelo método dos esforços, eu consigo achar essa incógnita e com essa incógnita achada, a gente consegue achar os esforços todos no pórtico. Eu não vou mostrar aqui como é que isso foi feito, né, pelo método dos esforços, mas eu pedi que na primeira aula que vocês fizessem isso, né? O método dos esforços é aquele que vocês têm que achar o deslocamento por usando, por exemplo, as tabelas de Kurt-Bayer, aquelas coisas. Bom, de qualquer forma, a gente chegou aqui no valor de x, né, que é a reação horizontal. E depende, como vocês estão vendo, da força aplicada, da altura do pórtico, do vão do pórtico e dos momentos de inércia das seções, né? Da seção da coluna e da seção da viga. Em problemas hiperestáticos, repetindo, né, as dimensões das peças e os materiais de que elas são feitas influenciam no resultado dos esforços. Os problemas isostáticos, não, né? Os esforços não dependem das seções e dos materiais, depende só do equilíbrio. Mas aqui não, aqui é hiperestático. Bom, achando esse x aqui, nós conseguimos achar os esforços, né? Por exemplo, o esforço no pilar. Bom, se vocês olharem aqui, como essa força é vertical, a reação vertical aqui é metade de P, né? Então, a força normal nos pilares é P sobre 2. O momento fletor vai ser aquela força que a gente acabou de achar, X, né? A reação horizontal, vezes a distância até onde a gente quiser, né? Então, a maior distância aqui é H, né? Então, o momento fletor aqui no topo do pilar é X vezes H. Está aqui. Bom, na viga, a força axial, né, obviamente, é a reação horizontal X que nós achamos, né? É a força que está comprimindo a nossa viga. E o momento fletor, aí já é um pouquinho mais complicado, mas é a soma do momento fletor de uma viga biapoiada com carregamento concentrado, né, mais o momento devido, né, a essa força horizontal que está aqui. Então, vai estar aqui, olha. É PL sobre 4, que é o momento de uma força concentrada no meio do vão de uma viga biapoiada, menos X, que é a reação, vezes H, né, que é um momento constante devido a esse X na viga. Estamos desconsiderando o peso próprio, eu esqueci de falar isso, né? Isso porque estruturas de madeira são muito leves em relação às cargas úteis, né? Isso é uma verdade sempre, né? Que estrutura de madeira é leve em relação às cargas úteis. Ao contrário do concreto, né? Que o concreto é também pesado, né? Além das cargas úteis. Para verificar, então, essas peças, tanto a coluna como a viga, para momento fletor e força cortante, nós temos que usar lá os métodos da norma, né?
Primeira coisa, aplicamos os coeficientes de ponderação à carga aplicada para ter a carga de projeto, a carga de cálculo, né? Também a resistência do material tem que ser a força, a resistência característica, né, FCK, dividido pela coeficiente de ponderação, 1,4. E tem um coeficiente modificador que depende de algumas coisas, né? Depende, por exemplo, da duração do carregamento, né? Quanto mais longo for o carregamento, menor vai ser a resistência. Depende da umidade da madeira e depende da qualidade dessa madeira. Aqui não está detalhado, mas eu estou adotando então um modificador de 0,7. Então nós vamos diminuir a nossa resistência em 30%. 0,7 dividido por 1,4, né, dá meio, né? Então vocês têm aqui que, na verdade, eu estou pegando a resistência FCK e dividindo por 2, né, para ter a resistência de cálculo D, né, a FCD. Bom, na norma brasileira, como em todas as normas mundiais, né, a gente não parte do princípio, a gente parte do princípio de que as barras não são inicialmente retas, né? Elas já têm alguma pequena excentricidade, e que é essa excentricidade inicial e acidental. Essa acidental aqui é o comprimento dividido por 300, né? Isso aqui então tem a ver com o fato de que as peças não são inicialmente perfeitas, né? E a excentricidade inicial é devida à presença do momento fletor, né? O momento fletor já também encurva a barra, né? Então, eu pego aqui o momento fletor dividido pela força normal, eu tenho uma excentricidade inicial. Somando a acidental e a inicial, eu tenho uma excentricidade de primeira ordem, né? E essa excentricidade de primeira ordem cresce devido à presença da carga de compressão, né? Ela faz com que a excentricidade de cálculo, né, ED, seja maior do que a inicial mais a acidental. Para saber quanto mais, vocês têm que multiplicar essa excentricidade de primeira ordem pela força de flambagem, π quadrado EI sobre L quadrado, dividido pela força de flambagem menos a força aplicada de cálculo. Então, esse parênteses é sempre maior do que 1. Então, eles sempre fazem crescer a excentricidade. Então, nós temos aqui uma excentricidade de cálculo, ED, que multiplicada pela força de cálculo vai nos dar um momento de cálculo, que é maior do que o momento inicial, aquele MD1 lá que eu tinha anterior, que foi calculado a partir dos esforços. E aqui, então, de novo, como em todas as normas mundiais, nós vamos fazer a verificação por flexão composta, né? Então, vou pegar a força normal dividido pela área, mais o momento fletor dividido pelo módulo resistente da flexão. São duas, isso aqui é uma tensão, né? E vou comparar essa tensão com a resistência de cálculo, FCD. Então, essa fração tem que ser menor ou igual a 1, né? Porque senão eu gasto toda a resistência. Usando lá o MATLAB, nós chegamos então a um resultado que para a coluna é 7,5 por 15 centímetros, né? E para a viga, 7,5 por 27,5 de altura. E a massa total é de 1900, nada disso, 191,4 quilogramas. Com isso, a gente usou as nossas funções mais usuais. Mas existe uma função que pode ser mais interessante quando nós temos um problema linear, né? Que é aquela função f, é uma função de programação linear. Mas também podemos usar a mesma que a gente já tem, a fmincon, só que agora a gente tem que dar as matrizes, né? Então vamos ver de novo aquele problema da fábrica, né? Que a gente queria maximizar o lucro. Vocês se lembram que
era uma fábrica que produzia um certo número de máquinas A e um certo número de máquinas B, X1 e X2. E também, né, que essa, essa fábrica tinha uma restrição de só poder produzir no máximo 16, né, somando as duas. E tinha um problema na expedição, né, que podia ou expedir 14 máquinas B ou 28 máquinas A, e um problema nas vendas, né, que só podia vender 24 máquinas B ou 14 máquinas A. Então, isso aqui nós já conhecemos, a gente já fez isso lá no capítulo de programação linear. Inclusive, nós vimos que podia ser transformado essas restrições de desigualdade em restrições de igualdade, colocando mais variáveis aqui, x3, x4, x5, né? Variáveis de folga, né? Slack variables. Então, agora, tendo isso, vocês podem, né, maximizar o lucro, né, usando uma das funções do MATLAB. Pode usar a função de programação linear, existe, né? Ou pode usar a própria função fmin_com, né? Que nós já usamos, só que agora fornecendo, então, as matrizes aqui de igualdade, né? Aqui, ó, aequi e bequi, né? Onde o aequi é a matriz dessas funções aqui, e o bequi seria desses lados direitos aqui da equação. Damos a faixa, né, onde procurar e um chute inicial. Então, aqui é o AECO, é isso que está aqui, né? BECO é isso. E chegamos, então, no resultado que a gente já conhece muito bem, né? Que é 4 máquinas A e 12 máquinas B, que são o máximo do lucro, que dá um valor de 8.800, algum dinheiro. Aqui está escrito euros, mas pode ser qualquer coisa, né? Dólar ou reais, sei lá. A função objetivo, vocês estão lembrados, né? Era R$ 400 de lucro por máquina A, R$ 600 de lucro por máquina B. As outras X, né, que não é nem o X1 nem o X2, são o X3, X4, X5, são as variáveis de folga. E a gente verifica depois na solução, então, que tanto a expedição como e a produção estão todos totalmente ocupados, né? E acaba sobrando um pouquinho de recursos no departamento de venda. Isso aqui, então, está resolvido usando o fmin_com. Mas vocês podem usar, né? E eu acho que até devem usar uma outra função, que é essa daqui, linprog, né? Que é uma função de programação linear, tá? Que serve nesse problema de programação linear. Bom, essa é a parte, digamos assim, teórica, não é bem, né, de aplicação do MATLAB Optimization Toolbox. Mas é importante que vocês vejam como que esses programas foram implementados, né, esses problemas foram implementados. Então, eu vou vou gravar uma outra apresentação, complementando esta apresentação agora, em que eu vou mostrar a implementação desses problemas, como é que eu fiz. Claro que não é a única forma de se fazer, mas é aquela que eu fiz, né? Então, para esta apresentação, é só isso. Um abraço, tchau.